Porque o autor da palavra se encontra já aqui nesta noite, e ele está presente no nosso meio para fazer com que nós venhamos entender mais e mais da sabedoria e a soberania que ele tem para dar para conosco. Apesar de nós não merecermos mais, ele é misericordioso, as misericórdias deles se renovam a cada manhã. Capítulo 4 de Marcos, do 1 em diante. Marcos, capítulo 4, Evangelho de Marcos. Retornou-se Jesus à beira do mar para ensinar a multidão que se juntou ao seu redor. Era tão numerosa que o forçou a entrar em um barco, onde assentou-se. O barco estava no mar e todo o povo agrupava-se na praia. E assim eles transmitia muitos ensinamentos por parábolas. Enfatizava ao ministrar: escutai, eis que o semeador saiu a semear. Quando lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e chegaram as aves e a devoraram. Outra partiu, caiu no solo pedregoso, e não havendo terra suficiente, nasceu rapidamente, pois a terra não era profunda. Contudo, ao raiar do sol, as plantas queimaram, e porque não tinha raiz, outra parte ainda caiu entre os espinhos. Estes espinhos cresceram e sufocaram as plantas, e por isso não pode dar frutos. Finalmente, outras partes caíram em terras boas, germinaram, cresceram e ofereceram grande colheita, e 30 e 70 até 100 por um. E alertou aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando se afastam das multidões, os 12, alguns outros que se seguiram e pediram para elucidar as parábolas. Então, versículo 11: então lhes revelou: a vós foi concedido o mistério do reino de Deus, ao de fora, entretanto, tudo é pregado por parábolas. Só até aí, pode sentar. A palavra do Senhor hoje, nesta noite, nos mostra a seguinte parábola, porque Jesus, o nosso mestre, aquele que nos chamou e estamos aqui até hoje, ele sempre chegou a ensinar pessoas, multidões, através de parábolas. O que quer dizer isso? Parábolas são coisas do reino de Deus, coisas que faziam com que as pessoas entendessem estas parábolas, porque Jesus sempre vai ser essa pessoa no qual é um ser inteligente, é um ser extraordinário, um ser no qual você hoje está aqui nesta noite. A parábola de Jesus vai dizer que falar sobre um semeador que lançou suas sementes sobre o solo, que é a primeira semente. Porém, algumas caíram na beira do caminho. Uma alegoria que nos remete ao coração humano. A borda do campo de trigo era este local, solo muito pisado e endurecido. Finalmente, sementes não conseguiria penetrar neste solo, deixando exposto as aves do campo a comê-las. Nessa parte dessa semente que o semeador jogou nesse solo, no qual a areia estava endurecida, parte dessa semente não encaixava na terra, ou seja, não penetrava na terra. Por que Jesus falava dessas sementes? Porque falava do coração humano. Que tipo de coração é o nosso nessa noite? E o que acontecia quando essas sementes foram lançadas à beira do caminho? O que acontecia, o que eu venho saber nesta noite, afirmar para vocês, que pássaros chegavam, viam aquelas sementes facilmente sendo devoradas. Agora, por quê?
Porque essas sementes que foram jogadas na beira dos caminhos, o que Jesus queria dizer na primeira passagem, eram pessoas que ainda não entendiam o reino de Deus, e recebiam a palavra por receber, e não guardavam no coração. Ela não estava guardada, não queriam penetrar a palavra de Deus no coração. É por isso que o profeta Isaías falava: eis que o povo não aceitou a minha palavra por causa da dureza do coração. Foi o que o profeta Isaías falou em Mateus 13:19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno, arrebata, e o que foi semeado no seu coração, este é o que foi semeado ao pé do caminho. Essa semente foi tomada, uma semente que foi lançada, foi jogada. É o que nós todos os dias fazemos pregando o evangelho. O semeador é cada pessoa que transmite a palavra de Deus. Entendendo, vem o maligno, arrebata, e o que foi semeado no seu coração, este é o que foi semeado ao pé do caminho. Jesus se referia àqueles que não entendiam o evangelho, não compreendiam, porque a mensagem não seguia a lógica religiosa que eles julgavam a conhecer. A mensagem de Jesus dizia que o reino de Deus era de origem espiritual, libertação de cativos, correntes que aprisionavam pessoas que não queriam ser sarados pela palavra. A prática era uma nova prática de vida. A prática era baseada no amor ao próximo. Isso significava a semente que Deus lançava no coração de cada pessoa. Por isso, ouviam de mal grato, com uma disposição interior, e não aceitava a palavra, não entendiam a mensagem do evangelho, endurecia o seu coração, como eu acabei de falar do profeta Isaías, que já tinha dito: ouvirão, mas não escutarão a palavra de Deus, porque estava com o coração duro. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos, e ouçam com ouvidos, e compreendam com o coração, e se converta, e os cure. Será que é difícil aceitar uma palavra dessa poderosa, uma palavra dessa que mudou a sua vida, que pode mudar a sua vida? Eu ainda fico questionando na minha mente, querendo entender como é que o povo, as pessoas vivem uma violência no qual não se dá bem. A alma fica conturbada, não consegue dormir direito, e a palavra de Deus vai dizer que ela é boa, perfeita e eficaz para a nossa vida. Ela é paz, gozo do Espírito, paz e gratidão com Deus. E a semente, e Jesus continuando a falar da semente que caiu em pedregulhos. Que semente é essa? Sementes que caíram em pedras, no qual tinha uma camada só de areia. Também que as raízes não penetravam dentro da pessoa. A semente significa a palavra. E o semeador era o que lançava a palavra. Jesus prossegue com a parábola. O semeador falando sobre a semente que caiu em pedregais, um terreno com uma fina camada de terra, mas com um solo rochoso em seu interior. O mestre se referia àqueles que vivem no evangelho de forma superficial. Eu vou explicar o que é esse de modo superficial. É aquela palavra que você aceita, se converte, mas de uma hora para outra ela sai de você. Ela não fica penetrada.
ela não fica, porque as coisas do mundo atrapalham você a conseguir se unir a Deus. O mestre se refere àqueles que vivem no evangelho de forma superficial. A semente nasceu rapidamente, mas não podendo se aprofundar as suas raízes, não conseguiu ter o contato com água,